O assunto aqui é primitivas de sincronização. A palavra primitiva aqui tem mais ou menos o seguinte sentido. Vamos comparar com operações matemáticas. Quais são as operações de cálculo, operações matemáticas mais simples que a gente tem? Eu poderia dizer que é soma e subtração, tá certo? E usando soma e subtração, você sabe que a gente consegue construir operações como produto e divisão. E você sabe que com essas operações a gente consegue construir coisas como exponenciação, não é verdade? Então isso aqui seria o bloco mais básico aí para a gente brincar. Primitiva de sincronização vai mais ou menos nessa linha também. A gente pode dar um outro nome, que eu vou escrever aqui, que seria receitas prontas. Eu acho que até já me arrependi. Vamos dizer assim, ingredientes. Então a gente tem alguns bloquinhos. Nossa, eu estou procurando várias metáforas aí. Bloquinhos ou tijolinhos prontos que vão permitir construir uma solução para sincronia de processos. Esse aqui é um assunto que vamos dizer assim, é grande a hora que a gente começa a entrar em detalhes, principalmente porque em cada sistema operacional ou cada, eventualmente, linguagem, você vai encontrar bloquinhos, você vai encontrar primitivas diferentes e com uma semântica, ou seja, uma forma de funcionar diferente também. Entrar na comparação desses detalhes é difícil, ou não difícil, é longo, né? E a gente não quer fazer isso aqui, tá? Eu não quero. Então eu vou apresentar assim de maneira geral esse assunto aí de primitivas de sincronia. E se você precisar aplicar isso em um programa, você vai ter que ler aí os manuais do sistema, os manuais a respeito dessas primitivas em si, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, você já conhece do que se trata sincronia de processos, você já ou leu isso no livro, ou viu aí o vídeo anterior. Se não, para por aqui, tá? Sincronia de processos tem que ser algo que está claro aí na sua cabeça para a gente poder começar a conversar. E eu vou iniciar aqui com uma solução de sincronia de processos e fazendo um aviso. Um aviso curioso, essa solução não funciona sempre, tá? Pois é, a gente já começa com uma restrição que eu vou deixar marcada aqui. Mas daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Essa primeira solução ainda não é uma primitiva, como eu prometi agora há pouco, mas é um código que foi desenvolvido. Na verdade, tem assim duas pessoas, dois cientistas lá no passado que, se debatendo com o problema de sincronização, acabaram desenvolvendo código para resolver. Então a gente tem o Decker e a gente tem o Peterson. Né? São algoritmos bastante parecidos entre si e pronto, eles resolvem, mas com essa ressalva aqui, tá? Dependendo do hardware, não vai dar certo a solução. Mas vamos examinar a solução então, eu vou tentar escrevê-la aqui. Como eu tinha feito antes para discutir sincronia, eu vou repetir a solução aqui. Nós vamos ter duas threads. Thread 0, thread 1. E o código que eu vou mostrar corresponderia ao código do Peterson. E vai ser algo mais ou menos assim. A gente vai ter outra vez aquele laço infinito que eu usei em um vídeo anterior. Dentro desse laço infinito, a gente vai posicionar mais ou menos aqui
a região crítica. Que é exatamente aquilo que a gente está buscando proteger. Ou melhor, controlar o excesso. Tá? Bom, e aqui nós vamos combinar os dois últimos algoritmos vistos no vídeo anterior. Nós tínhamos um algoritmo baseado em uma variável que fazia um chaveamento entre uma thread e outra, e um segundo algoritmo que procurava utilizar flags ou bandeiras, né? Então levanto a bandeira aqui, levanto a bandeira lá para sinalizar a intenção de entrar na região crítica. Eu vou sair escrevendo aqui de uma vez, não vou nem fazer a declaração de variáveis. Vai ficar uma coisa assim. Essa thread aqui começa avisando que deseja entrar na região crítica. Então eu vou fazer assim. Flag 0 igual a true. A outra thread, simetricamente, ela diz a mesma coisa, né, no momento em que ela deseja entrar. Olha, estou avisando que eu tenho intenção de entrar na região crítica. Você recorda no algoritmo que usava só essa estratégia aqui, a gente acaba caindo já em um deadlock. Mas vamos continuar. Essa thread aqui utiliza aquela variável de chaveamento, digamos assim, para dizer que é a vez da outra thread. Turn igual a 1. E esta thread aqui, de novo em espelho, faz o mesmo e diz, não, a vez de entrar na região crítica é da minha amiga do lado de lá. E por último, né, o último ingrediente aqui dessa solução, nós vamos colocar aqui uma porta de acesso à região crítica. Né? Uma porta que pode abrir ou fechar, dependendo das condições que a lógica estiver levando aqui no momento. Essa porta é construída através de um laço, que é assim. Então, enquanto acontecer isso aqui, e acontecer isso aqui, tá? E desse lado, ficou meio apertado, mas vamos lá. Enquanto isto aqui e vou parentesar de novo. Pronto. Agora, né, o momento da gente fazer uma pausa aqui. Imagina esse código funcionando em paralelismo, ou fica mais fácil assim, imagina esse código em um ambiente preemptivo, em que a gente fica chaveando de uma thread para outra. E pensa aí se isso aqui consegue garantir que as duas threads não entrem ao mesmo tempo na região crítica, tá? E que não vai ter nenhum outro tipo de travamento inconveniente, nada assim. Momento de pausar o vídeo e você pensar um pouquinho. Fez a sua pausa aí? Então vamos analisar essa coisa aqui de uma maneira bem geral, bem tranquila, tá? A gente pode olhar para esse código aqui e ver o seguinte. Primeiro, uma observação, lembrar um outro vídeo, já foi comentado o porquê dessa comparação aparentemente invertida aqui, tá certo? Não vou repetir isso, se for o caso você vai ter que ver em algum vídeo anterior aí do curso. Agora sim, é interessante a gente traduzir isso aqui que está escrito em linguagem C para a nossa linguagem natural para pensar, tá bom? Mas assim, como eu sempre costumo dizer, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui daquela história de Portugal, português estruturado. Não, não é isso. A gente não precisa traduzir while para enquanto para saber que isso aqui é um laço, né? Não é disso que eu estou falando, tá? Não é essa besteira. Tradução para português é tradução para a nossa forma de
pensar de uma maneira que seja mais palatável, você olhar para esse conjunto de símbolos aqui e dar um significado para ele. Essa é a tradução, tá? Então, o que está escrito nesse laço aqui? Nesse laço está escrito o seguinte, que enquanto for a vez da outra thread e a outra thread tiver dito, olha, eu quero entrar na região crítica, eu fico preso no laço. Vamos destacar esse ponto e vírgula que ficou aqui bem no finalzinho. Eu vou repetir a frase, tá? Eu vou frisar. Isso sim é uma tradução para código de alto nível, né? Não aquela besteira de traduzir palavra por palavra. Então é pensar num nível de abstração um pouquinho mais alto. A gente sai desses símbolozinhos aqui para o significado do código. E aí você, programador, eu, programador, nós conseguimos nos entender melhor. Vamos repetir a frase? E do jeito que está escrito aqui. Enquanto a outra thread tiver dito que deseja entrar na região crítica e for a vez da outra thread, a gente trava no laço. Essa mesma ideia está colocada lá do outro lado também. Olha, enquanto for a vez da thread 0 e for... Perdão. Enquanto a thread 0 tiver dito, eu desejo entrar na região crítica, e a thread 0 tiver a vez para fazer isso, então é a gente que trava, olha o ponto e vírgula aqui bem no cantinho. E será que isso aqui funciona? Bom, aí é o seguinte, nós podemos ter, é verdade, as duas threads ao mesmo tempo manifestando esse desejo de entrar na região crítica. Eu quero entrar na região. Não, eu também quero entrar. Ih, vai dar briga isso aqui. Bom, acontece que na linha seguinte de código nós temos essa atribuição aqui à variável turn. Se você estiver trabalhando com monocore em preempção, então a gente vai executar cada lado aqui separadamente. Se for o caso, pause o vídeo e repense isso, né? Se eu estiver trabalhando em preempção no monocore, não vou rodar ao mesmo tempo. Se for em paralelismo, aí a interface de acesso à memória, a interface conectando a CPU e a memória, vai arbitrar esse conflito, porque é impossível você escrever o número 1 e o número 0 ao mesmo tempo no mesmo local de memória. É impossível. Né? Então, a interface de memória entre os vários núcleos da CPU ou entre as várias CPUs e o chip de RAM vai dar um jeitinho nessa história para nós. Resultado, uma das duas threads vai executar a instrução primeiro, a outra vai executar por último. Naturalmente, o último valor é o que vai permanecer lá na variável. Esse último valor ou é 1 ou é 0. Só tem uma opção. Então, um laço vai ser travado, o outro laço não vai ser travado. Vamos lá. Em relação àquelas condições como progresso e espera finita, nós estamos tranquilos aqui nesse algoritmo aí, tá? Por quê? Suponha que a thread da direita não quer se mexer, não quer sair do lugar, né? Um dado momento ela está fazendo um cálculo e está paradinha lá. Tá? Então eu assumo que esse flag aqui está abaixado. Inclusive, você já deve ter pensado nisso, depois que a gente sai da região crítica, a gente tem que avisar isso. E é o que a gente vai deixar aqui então. Flag 1, false, e lá do outro lado a mesma coisa. Simetricamente, flag 0, false, tá bom? Supondo então que essa thread aqui não deseje utilizar, olha lá, a região crítica. O que nós temos desse lado aqui? A gente tem a pergunta, a outra thread lá, minha companheira, ela quer usar a região crítica? Não, não quer não. Então pronto, acabou a condição desse laço aqui. Vamos deixar marcado uma coisinha aqui no canto. Você que é programador, você tem obrigação de conhecer isso que eu vou escrever aqui. Short circuit. Tá? No caso de avaliação de expressões booleanas. Se isso aqui é novidade para você, então nós temos um problema.
tem algo que não foi explicado para você no passado. Né? Pausa o vídeo e corra descobrir isso aqui, porque você já devia saber. Mas feita essa revisão, então, a história é a seguinte. Vamos cobrir isso aqui para não distrair. Pronto. Thread da direita não deseja entrar na região crítica. Flag está desligado. Então, passei pelo laço, passei pela condição, pluf, entrei na região crítica, saí da região crítica, fiz o laço de novo, caí aqui. Thread do lado direito continua não desejando a região crítica. Ah, que maravilha! Puf, entro na região crítica, sai da região crítica e novamente. Ou seja, a thread do lado esquerdo pode operar aqui ciclos, né, entrando na região crítica tranquilamente. No nosso primeiro exemplo, lá atrás da venda de passagens, significa que você pode vender uma passagem atrás da outra, né, enquanto o outro terminal está idle, está lazy, está parado. Perfeito? Então veja que não existe o bloqueio, que a gente já tinha visto aí em outros pseudo-algoritmos, pseudo-tentativas de solução, né? Essa aqui não sofre com isso. E a gente tem a garantia de que as duas threads não podem entrar ao mesmo tempo, graças àquela propriedade da variável turn. Entretanto, lembre desse triângulo aqui no cantinho da página, tá? Funciona sempre? Não. Dependendo do hardware, não funciona não, e a gente ainda vai falar disso. Temos um outro algoritmo aí para conversar. As soluções do Decker e do Peterson têm uma limitação. Vamos colocar o nome deles aqui. Decker. Peterson. E a limitação é a seguinte. O código permite controlar duas threads. Então, vamos dizer isso aqui, duas threads ou dois processos, tá? Dois processos. Feito. Mas e se eu precisar controlar mais do que isso? Utilizando ainda aquele exemplo da venda de passagens, o que aconteceria se eu tivesse 3, 4 ou 5 terminais? Se eu tivesse um programa de cálculo que particionasse uma imagem, então ao invés de particionar a imagem em dois blocos, como eu tenho um processador quad-core, eu quero dividir a imagem em 4 e aumentar 4 vezes a velocidade de processamento. Bom, com esses algoritmos aqui você não vai conseguir fazer isso. Aí surgiu um outro cientista, o Lamport. Parece francês esse nome aqui, Lamport. E ele trouxe para a gente uma solução para mais do que dois processos. Essa solução aqui do Lamport é famosa, é conhecida como... Tem um nome, já vou falar para vocês, mas é assim. Quando o Lamport publicou a solução dele, no artigo ele fez uma explicação a respeito do funcionamento. Você deve recordar, agora há pouco eu falei sobre traduzir esse código aqui para uma descrição na qual a gente consiga pensar, uma descrição de alto nível. Porque quando a gente está analisando a lógica do que está acontecendo aqui, nós não pensamos a respeito desse sinal aqui de ampersand, um sinal de igual, um parênteses, né? Essas minuciazinhas aqui que são uma necessidade da linguagem, não são convenientes para a gente pensar. Então a gente sai disso aqui e vai para uma descrição abstrata. Todo programador sabe disso, o Lamport mais ainda. E quando ele escreveu o texto apresentando a solução, ele montou um cenário fictício de uma padaria. Então vamos lá. Isso aqui é o algoritmo do padeiro, ou da padaria. E por que algoritmo da padaria? Porque dentro da lógica que ele bolou, existe algo semelhante a uma distribuição de senhas.
Então a ideia é você entrar em uma loja que está cheia de clientes, você recebe uma senha, mas as pessoas ficam circulando dentro da loja, assim, à vontade, e se dirigem ao balcão depois que escolheram ali os produtos que desejavam e querem ir embora. Nesse momento que você vai para o balcão ali do caixa, do pagamento, se houver um conflito, aí o número da senha que você tiver na mão vai ser usado para resolver o conflito. Se você estiver sozinho no caixa, o caixa te atende e você vai embora. Né? Então, em linhas gerais, o algoritmo da padaria, e a gente não vai estudá-lo aqui. Estudamos, a gente fez um sobrevoo do algoritmo anterior do Peterson, porque era interessante examinar a lógica e continuar treinando um pouquinho essa ideia de a gente visualizar dois códigos rodando ou preemptivamente ou em paralelo, tá certo? Ou em alternância, perdão, né? Ou em paralelismo real. É interessante treinar isso, mas a gente não vai continuar com esses detalhes e depois, eu confesso, esse algoritmo aqui da padaria, para mim ele é um pouquinho chato assim de descrever, de estudar, tá? Então não há necessidade, vamos deixar ele de lado, mesmo porque, vamos passar uma linha aqui, mesmo porque a gente tinha esse triângulo, né? E eu vou colocar esse triângulo de novo aqui, deixa eu fechar. Todos esses algoritmos aqui sofrem de uma dificuldade, de uma limitação, tá? Eles funcionavam bem, eles hoje também funcionariam bem, mas dependendo do hardware em que você estiver executando, tá? Não é mais o caso. Já faz assim alguns anos que a gente dispõe de CPUs com recurso aí que por um lado é bom, mas que por outro vai arruinar esses algoritmos aqui. Eu espero que você já tenha ouvido falar de execução, vamos por aqui, execução fora de ordem. E o que é execução fora de ordem? Bom, é exatamente o que o nome diz. A CPU não vai executar as instruções assembly que ela está recebendo lá da memória exatamente na ordem que essas instruções estão no programa. Isso aqui é uma coisa que a gente estuda ali em organização de computadores. A gente não vai aprofundar isso aqui, mas sei, eu posso talvez tentar imaginar um exemplo aqui. Eu vou dar um chute, tá? Esse chute pode estar um pouco errado, então não fique bravo comigo. Mas vamos imaginar uma coisa assim, no x86. A gente vai ler uma variável da memória. Então, vou ler para o registrador aqui, é x, uma variável n, né? Aqui seria o endereço da variável. Aí, além disso, eu tenho um contador lá no meu programa, porque eu estou fazendo um laço. Eu tenho que incrementar esse contador. Incremente o registrador, vamos botar aqui o CX. Pronto, tá? E vou incrementar também, ou decrementar um outro contador aí que eu estava usando. Decremente lá o BX também. Tá bom? 3 registradores, essa coisa aí aconteceu. Joia. A CPU vai tomar essas instruções lá da memória, vai ler, né? E a gente espera que ela execute sequencialmente, afinal de contas, meu Deus, eu escrevi o código, o compilador traduziu e ficou assim. Pois é, mas tem um porém. A nossa CPU vai ler blocos de instruções da memória. Primeiro, por causa do mecanismo de cache, que você deve conhecer. Segundo lugar, o cache já faz isso, correto? Ele trabalha com blocos. Joia. Mas depois a CPU em si, por causa do pipeline, também vai trabalhar com blocos de instrução. Ela não lê uma única instrução e executa, lê uma única instrução, não, ela já pega um bloco de uma vez. E por que ela vai fazer isso, André? Bom, a gente tem toda a história do pipeline aí para discutir, não é o momento,
Mas nesse caso particular tem uma coisa interessante que é a seguinte. Aqui é um acesso à memória, isso aqui vai ser demorado, tá bom? A gente vai ter que ir lá na memória RAM procurar essa variável n aqui, tá? Enquanto o circuito de acesso à memória, vamos dizer dessa maneira, enquanto ele vai lá trabalhar, a CPU talvez fosse obrigada a cruzar os bracinhos e ficar esperando, né, até a memória trazer esse dado e tal. Mas não, a CPU com pipeline não faz isso. Veja, aqui eu tenho que incrementar um registrador. Eu não tenho que ir na memória. Essa instrução que eu estou indicando aqui agora com a flecha pode ser executada enquanto o circuito de memória ainda está atrás da variável n. Ou seja, eu termino a execução do incremente cx antes do move ter sido executado. E mais ainda, a gente tiver aí numa CPU super escalar, outro conceito que a gente tem que ver lá em arquitetura, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho duas ULAs, sabe o quê? Decremento o bx também, vamos fazer isso aqui ao mesmo tempo ainda por cima. Moral da história, você acaba executando tudo isso que eu estou circulando aqui antes do acesso à memória ter sido terminado, antes do registrador EAX ter recebido o resultado. Pronto, voilá, nós temos aqui execução fora de ordem, e você acabou de entender porque isso aqui é muito útil, né? A gente reduz a ociosidade da CPU. Lindo, maravilhoso. Só que, se a gente for fazer execução fora de ordem com código paralelo, aí o negócio não vai ser muito bacana. A execução fora de ordem vai garantir para nós a semântica se eu tiver um código único. A execução fora de ordem não estraga a execução do programa. Ela garante que certas situações, dependências, né, como... Aí a gente estuda isso lá no pipeline também, tá? Você modifica uma variável que ia ser usada depois, né? Em outras palavras, eu troquei a execução e estraguei o código? Não, tá? A execução fora de ordem garante que o código funciona, só que ela garante para um código assim único. Para a coitada da CPU saber que o sistema operacional fez preempção, né, aqui no meio do caminho, chaveou, foi para outra thread, não dá. Não dá, esse é um conhecimento que está além da CPU. A CPU sabe que tem um conjunto de instruções no pipeline que ela tem que resolver, tá bom? Cortes desse tipo aqui, ou então o paralelismo em si, né, de dois núcleos que podem acabar envolvendo uma variável global aí, pronto, é como se a gente tivesse uma região crítica lá dentro da CPU, percebe? E isso aqui não tem como resolver. Moral da história, então agora a gente entende esse triângulo vermelho aqui. Todos esses algoritmos aqui vão deixar de funcionar para CPUs com esse recurso. Ou seja, a gente não pode mais usar isso aqui. Acabou, finito. O que nós vamos fazer então? A gente abre aqui um novo capítulo e a gente começa a trabalhar com sincronização por hardware, né? Sincronização por hardware ou em hardware, não sei. Ou seja, lá dentro da CPU a gente vai ter que ter recursos para fazer a sincronia, tá? Porque está chegando um ponto aqui que não tem mais o que a gente consiga fazer em software, tá bom? Então a própria CPU, a própria arquitetura vai nos armar de meios para resolver isso aqui. Então, nosso próximo assunto. Então vamos lá, vamos ver um exemplo prático. Eu quero mostrar, a gente falou, eu mencionei agora há pouco, instruções da CPU, não é? Que a gente vai ter o recurso lá no próprio hardware, então a CPU vai nos fornecer aí as armas para enfrentar esse problema aí de sincronia. E isso vem na forma de instruções, tá bom? Instruções assembly aí que são específicas para tratar isso. Eu quero mostrar um exemplo, então, eu vou fazer isso usando assembly do x86, tá? Vai ser um código pequenininho, né? Um conjunto aí pequenininho de instruções, fácil de entender, e a gente vai explicando passo a passo. Então, vamos fazer assim. Vou ter duas threads, como aconteceu
nos exemplos anteriores que a gente vem falando. Então, thread 0 e a thread 1, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma variável que as duas threads vão usar. A variável vai ser essa aqui, lock, que é fechadura, né? Mas vamos escrever lock porque fechadura. Vamos usar essa palavra aí, é mais curta. E agora a gente vai fazer assim, então. As duas threads vão ter o mesmo código de controle, tá? As duas threads vão ter uma região crítica aqui no meio e nós desejamos evitar que elas passem pela região crítica ao mesmo tempo. Enfim, problema de sincronia que você já conhece. Nosso código começa assim, então. Aqui eu vou pôr essa instrução. E lá do outro lado, a outra thread vai fazer a mesma coisa. Pronto. Depois disso eu vou colocar um label. E desse lado aqui também. Jóia. Em seguida, vamos escrever isso aqui. E agora desse lado, a gente vai escrever a mesma coisa. Em seguida, vou fazer assim. E aqui, né, eu coloquei um 0. Desse lado aqui, agora, compare a x, lá foi 0, aqui é 0 também, né? Joia. E mais uma instrução. Vamos lá. Aí em seguida viria a região crítica. A gente até pode colocar ela aqui, vamos fazer assim. Região crítica, região crítica. E essa coisa aqui fica dentro de um laço, tá? Que nem anteriormente. Um lacinho aqui. E desse lado aqui também tem um lacinho. Feito. Olha aí que fácil, né? Tá bom, vamos analisar agora devagarzinho essas instruções aqui. Vou explicar para vocês. Primeiro, eu coloquei a variável lock, mas eu não dei nenhum valor para ela. Vamos dizer que esse lock aqui vale 1, tá bom? Vamos lá. E vamos considerar essa thread aqui que vai começar a executar primeiro, tá bom? Essa thread faz o seguinte. Vamos esquecer a da direita primeiro. Move a x,0. Então, registradora x recebeu o númerozinho 0 aqui. Aí a gente tem um label, né? Você sabe, ele só marca uma posição no código. Vamos para a próxima instrução. XCHG. Poxa vida, em inglês, o que será que é isso aqui? Exchange. Tá bom? E exchange significa o quê? Trocar. Fácil, então. Nós vamos trocar o conteúdo de AX pelo conteúdo da variável lock. Então, nossa CPU vai fazer isso aqui. Tá? Eu vou deixar o número 1 aqui em cima da instrução, mas você entende, né? O AX agora contém 1. E a variável lock contém 0. Beleza até aí? Vamos continuar. Próxima instrução, assembly, CMP. Facinho também, hein? Compare. A CPU vai fazer uma comparação entre o valor de AX e o valor de 0. Próxima instrução, JE, é jump if equal. Salte se for igual.
Então a gente fez a comparação do AX com o zero. Aí a CPU vai lá, coça a cabeça e pensa assim, peraí, o AX é igual a zero? Não, o AX vale 1. Tá, mas aqui está escrito salte se for igual. Ele não é igual. Então a CPU não salta e entra na região crítica. Vamos pensar agora na thread lá do lado direito, tá? Eu tinha esquecido. Poxa vida, esquecer a direita não é um bom negócio. Nunca esqueçam a direita. Então, vamos lá para a thread do lado direito. Primeiro passo, move AX, 0. Em seguida, exchange, AX and lock. Então, troque o AX com o lock. Então, passo muito importante. Atenção aqui. CPU vai trocar o conteúdo de AX com a variável lock. Olha que interessante. Muito bem. Tá aí. Próximo passo, compare o AX com 0. Né? Compare o valor do registrador com 0. É igual o valor? Por acaso o AX vale 0. Próxima instrução, jump if equal, salte se for igual. Oh, ele é igual. Então eu vou saltar e volto aqui no label. Agora a instrução, exchange AX, lock. Opa, atenção, importante aqui. Troque o valor de AX com o lock. Muito bem, a CPU vai lá, vai fazer a troca de AX com o lock. Próximo passo, compare AX com 0. A CPU vai pensar, é igual. Então salta. Salta para o again. Próxima instrução, troque o AX com o lock. Então, vamos trocar o AX com o lock. Muito bem. Próxima. Você deve estar pensando, né? Quantos loops a gente vai fazer. Tá bom. Você já entendeu o que aconteceu. Olha aqui. A thread número 0 entrou na região crítica, lembra? E a thread número 1 não consegue entrar. A thread número 1 vai ficar presa nesse laço aqui, girando e não consegue entrar na região crítica. Tá? Tem uma parte aqui que tem que terminar o código, que é assim, depois que você usar a região crítica, né? Thread aqui do lado esquerdo, quando ela terminar de usar a região crítica, o que ela tem que fazer? Tem que liberar a região crítica. Como que libera a região crítica? Pensou aí? Você tem que atribuir 1 para aquela variável lock. Então a gente faz assim, é o último passo. Move. Vamos pôr assim, tá? A variável seria entre colchetes, mas tá bom. Move lock, 1. E a thread do outro lado faz a mesma coisa. Quando ela terminar, no dia que ela acessar a região crítica, move lock, 1. Ok? Tá, agora a gente vai ter que fazer uma outra análise desse código aqui. E para isso, a gente vai tirar todos os números de cena e vamos começar do zero outra vez. Vamos ver. Acredito que você tenha compreendido, né, a primeira execução que a gente fez aqui, mas fazer um pouquinho diferente. Vamos começar novamente. A variável lock recebe esse valor 1 inicial aqui, tá? E vamos deixar as coisas mais divertidas, supondo que eu realmente estou numa arquitetura paralela, executando isso aqui ao mesmo tempo, tá? 2 núcleos de processamento, fazendo tudo simultâneo. O núcleo da esquerda move 0 para o registrador AX dele, o núcleo da direita move 0 para o registrador AX dele. Ótimo. Próximo passo, a gente passa ali pelo label e chega nessa instrução, exchange AX, lock. O núcleo da esquerda vai tentar fazer a troca de valores. E o núcleo da direita também vai tentar fazer a troca de valores. Pela análise que a gente acabou de fazer do algoritmo, quando uma thread consegue fazer a troca, a fechadura se abre. Não é isso? O lock não era fechadura?
Eu vou fazer aqui do lado direito só para a gente pensar. Vamos concentrar só deste lado. Digamos que aqui eu faça a troca, tá? O que acabou de acontecer? A fechadura da região crítica abriu e a thread pode entrar. Por quê? Porque quando a gente comparar a x com zero, veja lá, eu fiz a troca. A x não vale zero, salte C igual. Não vai acontecer e pluf, a gente entra na região crítica. Tá bom? Então, se eu adquirir o número 1, eu abri a fechadura para mim. Essa é a lógica básica desse código nosso. Mas a gente estava executando em paralelo, não é isso? Eu estou imaginando dois núcleos fazendo isso aqui em paralelismo real, ao mesmo tempo. Então, carreguei a x lá na esquerda, carreguei a x na direita com valor 0. Instrução exchange. Pronto, aqui é o epicentro da coisa toda. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Essa instrução exchange não pode ser executada simultaneamente, né? Na verdade, o acesso à memória, lembra, a gente tem uma variável lock lá na memória, o acesso a essa variável não pode acontecer simultaneamente por dois núcleos da CPU. Isso é proibido, tá? A própria construção da CPU, o próprio circuito de controle, de interfaceamento entre a CPU ali, o barramento de memória, não deixa isso acontecer. Vai existir algum procedimento, né, de alguma maneira é tomada uma decisão ali, pode ser aleatória, pode ser uma questão de 1 microsegundo de desbalanceamento entre um núcleo e outro, né, de tempo, mas enfim, supondo, mesmo que os dois núcleos tentassem fazer ao mesmo tempo, o hardware está pronto para não deixar isso acontecer, tá? Uma das duas threads, ou melhor, um dos dois núcleos vai acabar sofrendo um delay, tá? O controle do barramento de memória vai arbitrar isso e vai dizer, bom, parou, esquerda, direita, não, direita primeiro, né? Então, enfim, vai ter alguma coisa ali que vai decidir isso e de maneira que apenas um dos dois núcleos consiga fazer o acesso à memória. Imediatamente após o acesso à variável, o outro núcleo vai ter o direito de acesso também. Só que daí é tarde demais. É tarde demais porque a thread da direita já tomou ali o token, né, ou o passe para poder entrar na região crítica. Quem chegar depois não consegue mais fazer isso e vai ficar preso em um laço, tá? Então, moral da história, essa instrução aqui resolveu, né, no fundo, essa instrução aqui resolveu todo o problema para a gente. Essa instrução é implementada em hardware de maneira a garantir que se nós tivermos dois núcleos de processamento, ou 3, ou 4, enfim, se tiver uma CPU hexa-core, tá? E os 16 núcleos tentarem competir ao mesmo tempo por um mesmo endereço de memória, a interface de memória vai garantir que apenas um núcleo por vez vai conseguir esse acesso. Então aqui a gente resolveu o problema para qualquer número de threads. Se ao invés de uma CPU de núcleo múltiplo, você tiver uma máquina com várias CPUs, presta atenção nessa frase, a situação é mais séria, uma máquina com várias CPUs, porque isso existe. Um exemplo disso, dá uma pesquisada aí na CPU Xeon, né, lá da Intel, ou Xeon, né, como o pessoal diz também. Então você pode ter uma placa-mãe que você instala duas CPUs dessa aqui. De repente você tem um servidor ali que é muito parrudo, faz muito processamento. Só um multicore, não, eu quero ter duas CPUs e cada CPU com um rio de núcleos lá dentro. Ou máquinas maiores ainda, né? A gente constrói máquina paralela com várias CPUs e com grandes quantidades de memória. Por exemplo, supercomputadores aí podem ser construídos com CPUs Intel, né? O pessoal faz isso. Moral da história, lá pelas tantas, você tem, vamos dizer assim, um rio de threads executando XCHG. Pois bem,
O hardware da CPU está adaptado, né? Ele prevê isso. Essas várias CPUs aí vão trocar sinais. Vai ter o que a gente chama de arbitragem, então, de barramento, e uma instrução de uma thread vai ter acesso à memória individual, tá bom? Então, repara que é um código muito pequeno. Poxa vida, se a gente for comparar isso aqui com a solução de Peterson, o Decker, ou então lá o algoritmo do padeiro, isso aqui é muito pequeno. 1, 2, 3, 4 instruções assembly. Isso não é nada. E salvou o nosso dia. Existem outras instruções assembly também, né? Então, assim, nós costumamos falar em instruções de sincronia. Ou é importante eu também citar uma outra expressão aqui. A gente fala assim: instrução atômica ou operação atômica. Acho que é importante eu destacar esse termo aqui, tá? Por que instrução atômica? Mais uma vez a gente tem alguma coisa com raiz grega aqui, né? Eu sempre falo que é importante a gente estudar bem as coisas, estudar a fundo, não falar de qualquer jeito, né? Igual lá na escola do Paulo Freire, não, eu não gosto de fazer o que ele faz, que é nivelar tudo por baixo, né? Vamos escutar funk e tá tudo bem. Não. Então assim, ó, quando você tira isso aqui do grego, a gente tem, na verdade, duas palavras. E, olha, se você lembrar lá do teu ensino médio, existia o modelo do pudim de passas do átomo. Provavelmente você lembra disso. A palavra átomo vem da noção de algo que não tem partes, tá certo? Se você tiver uma enciclopédia dividida em livros, então a gente fala lá tomo 1, tomo 2. Tomo é parte, pedaço. E esse prefixo A aqui é uma negação. Então aquele modelo lá do pudim de passas e o nome original de átomo, né? Alguma coisa que não tem partes. André, tá, mas o que energia nuclear tem a ver com a nossa história? Não, né? O que atômico tem a ver com a nossa história? A instrução é indivisível. Vamos voltar aqui. No seguinte sentido, vamos pegar os nossos numerozinhos e vamos jogar aqui. Quando essa instrução aqui, assim, quando essa instrução aqui começa a fazer a troca, veja, eu brinquei aqui no papel mexendo os papeizinhos, né? Mas vamos pensar como que isso aqui é implementado de verdade. Você tem uma sequência de operações. Eu tenho que ir lá na memória, essa é uma operação individual e eu tenho que trazer o valor que estava colocado lá. Eu coloco isso em algum buffer intermediário da CPU. Segunda operação, esse valor aqui vai ser escrito lá na memória. Terceira operação, daquele buffer intermediário, eu jogo em AX. É um algoritmo clássico de swap. São 3 passos. A gente tem um barramento ligando a memória com a CPU. Não é possível trafegar 2 valores pelo barramento ao mesmo tempo. Então, no fundo, a instrução XCHG seria composta aí de 3 etapas. Só que, já que ela é uma instrução atômica, ela não pode ser quebrada. A partir do momento em que nós começamos a fazer a instrução, ela é executada até o final. Uma interrupção não vai impedir a execução dela, uma exceção de um núcleo não vai impedir a execução dela, uma tentativa de um outro núcleo de atravessar no meio do caminho também não vai dar. A instrução é atômica, é indivisível. E graças a essa propriedade de indivisibilidade, a gente está garantido para construir esse algoritmo aqui, tá? Falando a respeito dessas instruções aí, existe um conjunto de instruções de sincronia, tá? Eu vou escrever isso aqui. Conjunto, são várias, não é só a XCHG. E isso varia de uma CPU para outra. Normalmente, eu vejo assim, em livros de sistemas operacionais,
serem usados os nomes genéricos dessas instruções. Por exemplo, existe um nome genérico, que eu vou colocar entre aspas, e que é test and set lock. Essa aqui é uma ideia para você montar uma instrução atômica de sincronia, mas não é a instrução em si, tá? O que a gente viu no código aqui, x86, é uma instrução de verdade. Então eu estou chamando a atenção para você que existem outras instruções que também são atômicas, né, que têm essa característica, e que permitem montar algoritmos de sincronia semelhantes a esse aqui. Não vou abordar isso aqui no vídeo, não vai entrar nesses detalhes todos, tá bem? Uma nova folha aí, qual que é o próximo passo? Então, já que a gente tem essas várias instruções assembly aí, e agora, né? Por exemplo, a gente estudou esse algoritmo aí, né? Fui lá no livro, vi como é que funcionava e agora eu descobri que tem várias instruções assembly diferentes. E agora, meu Deus? Não, na verdade, a gente não vai se preocupar com esse assembly todo mais. Isso aqui passou, já foi, pronto. E o que a gente faz é colocar essas instruções assembly dentro de funções prontas. Isso aqui é uma técnica para construir uma fechadura. Tá? Vamos dar até um nome para isso aqui. O código organizado dessa maneira, em um laço que fica testando se a fechadura está aberta ou não, recebe o simpático nome, então deixa eu colocar aqui para gente, de spinlock. E se você desejar utilizar um spinlock, um código, você já dispõe dessa coisa implementada como uma função no teu sistema operacional, numa biblioteca aí de programação, né? Então a gente não trabalha mais com assembly, vamos um nível de abstração acima e usamos a função pronta, tá? Assim como o spinlock, existem outras formas da gente bloquear acesso à região crítica. Aqui agora nós chegamos a essa ideia de primitiva de sincronização, que tinha falado lá no começo. O spinlock é uma primitiva, a gente vai falar de algumas outras aqui. Mas e daí assim, por que a gente precisa de primitivas diferentes, né? Só o spinlock não tá bom? Então vamos pensar assim, eu vou falar que o spinlock tem uma espécie de um defeito. Quando a gente usa um spinlock para proteger uma região crítica, tem uma coisa que ele faz que não é muito legal. E que coisa será essa? Hora de você pausar o vídeo e tentar responder essa pergunta. Qual que é o lado ruim do spinlock? Respondeu a pergunta? Então talvez você tenha pensado assim. Vou colocar o código aqui de novo. Quando o spinlock está em funcionamento, protegendo uma região crítica, ele faz isso mediante um laço, né? Tá aqui, ó, jump if equal again, e a gente fica girando nessa região sem entrar na região crítica. Ótimo, mas isso não é bom. Isso não é bom porque a nossa CPU está girando aqui sem fazer nada útil, tá? Lembra, você já deve ter visto assim, quem tem bichinho de estimação, um cachorrinho, aí ele começa a correr em volta do rabo dele, né? É a coisa mais bonitinha que tem lá no quintal, mas é completamente inútil, não está servindo para nada aquilo, tá? Então parece assim, você está derrapando no gelo. A nossa CPU aqui está girando, está queimando gasolina à toa. Aliás, não é gasolina, né? Imagina que legal, você faz lá um software, tem região crítica, você protege ele com spinlock, né? Beleza, tá funcionando, só que o teu código está rodando em um smartphone. Então você bota esse núcleo aqui da CPU carregado a 100%, porque afinal de contas não está fazendo I/O, não está fazendo nada, só está rodando instrução, né? Então a CPU sobe para 100% de ocupação, aquece a CPU, gasta bateria para fazer o quê? Nada, para ficar esperando. Esse é o lado ruim do spinlock,
tá? Então é uma solução que a gente não vai empregar sempre. Apesar que sim, existe o spin lock implementado em biblioteca. Aí vocês vão dizer, não, mas espera aí, André, o spin lock é tão ruim, esquenta a CPU, gasta a bateria, quem que vai ser louco de usar o spin lock? O spin lock tem uma vantagem que vai ficar evidente depois que a gente pensar o que seria uma solução para o spin lock. Então é a próxima pergunta. Se ficar patinando aqui no gelo é uma coisa ruim, o que a gente poderia fazer de mais inteligente nesse caso? Pausa o vídeo e proponha uma resposta. Pensou numa solução? Espero que sim, espero que você tenha imaginado algo como eu vou dizer agora. Se ficar rodando nesse laço aqui não é bom, e eu sei que eu não posso entrar na região crítica, então uma coisa que a gente poderia fazer é, ao invés de ir para esse laço aí, a gente mexe nessa parte aqui do algoritmo, a gente vai ter que programar, né? Coisa não cai do céu. Mas a gente vai para outro lugar. Você pode chamar o sistema operacional e dizer, olha, essa thread aqui tem que ser removida da CPU e vai sair da fila de prontos. Porque nesse momento aqui ela não pode rodar, a região crítica está ocupada, tá vendo? Mais tarde, quando a região crítica estiver disponível de novo, o código que liberar a região crítica avisa o sistema operacional e permite que essa thread aqui retorne à fila de prontos e retorne a brincadeira, né? Então vou lá, o truque é esse, você suspende a execução da thread ao invés de deixá-la rodando, né, sem parar aqui. Uma das primitivas que faz esse serviço aí de suspender a thread é conhecida assim de maneira geral como mutex. Uma sigla aí para Mutual Exclusion. Não vou entrar em todos os detalhes da historinha aqui, tá? Só vamos fazer, só interessa para nós aqui a distinção de funcionamento entre essas duas primitivas. Spin lock você já entendeu, e o mutex, de maneira geral, não fica girando em falso. Vai suspender o processo, ou vai suspender a thread, tirar da fila de prontos, e esse código só volta a ganhar CPU no momento em que a região crítica abrir. Olha lá, muito melhor, né? Mas espera aí, alguém ainda pode chegar e dizer, mas André, então eu não preciso do spin lock, joga fora o spin lock. Não, não é bem assim. O spin lock tem uma vantagem em cima do mutex. O spin lock tem um defeito, mas o spin lock tem uma vantagem. Momento de você pausar o vídeo e pensar o que o spin lock faz melhor do que o mutex. Pensou aí? A resposta é a seguinte, não é uma resposta muito evidente, assim, muito fácil, eu acho. Veja, volta no código aqui, e esse código que já está rabiscado, eu vou rabiscar mais um pouquinho, tá? Então a gente está aqui no laço, tá no laço girando ferozmente, esperando para entrar na região crítica. No momento em que a variável lock, que é a variável de controle dessa região crítica aqui, no momento em que ela mudar de valor, ou seja, que ela receber aquele número 1, lembra? O nosso algoritmo era assim. A thread que estava aqui patinando no gelo, imediatamente parte para dentro da região crítica, né? Quase que instantâneo, meia dúzia de instruções, nada, são 3. 1, 2, 3, pof, entrou, acabou. Compara isso com a ideia do mutex. O que o mutex fazia? Tirava a thread da fila de prontos. Então, assim, uma thread que foi suspensa até ganhar novamente execução e até entrar na região crítica, é muito tempo que isso vai demorar, certo? Moral da história. Se você estiver programando alguma coisa que seja crítica em relação a tempo, e normalmente isso acontece lá no núcleo do sistema operacional, se você estiver programando algo que você sabe que vai ter uma espera curta e que, findado esse prazo de espera, você tem uma certa pressa de execução, você vai preferir um spin lock, tá?
Então, o mutex é diferente, como eu acabei de dizer, ele suspende o processo. Aí, esse fato dele suspender o processo, então, permite a gente pensar uma outra coisa aqui, uma ilustração. A gente já falou uma vez sobre o que acontece com o processo na memória. O processo pode estar executando, o processo pode estar fazendo entrada e saída. Agora a gente tem uma novidade, você pode ter um processo que foi colocado em espera porque uma primitiva de sincronia obrigou isso a acontecer. Tá vendo? Então, o processo está rodando? Não, não está não. Então ele está fazendo entrada e saída? Não, ele não está não. Ué, o que ele está fazendo? Ele está pausado por uma questão de sincronia. Ok? Eu vou fazer aqui no canto, a gente tinha uma coisa chamada grafo de estados de processo, e que é mais ou menos assim. A gente pode ter um processo no estado pronto. Então ele está ali na fila de prontos, esperando para rodar. Um processo ou uma thread. E um belo dia, todo feliz, ele ganha execução. Vai lá, roda um pouquinho, daí de repente ele resolve fazer entrada e saída. Então ele perde a CPU. E o dia que acabar a operação de entrada e saída, ele volta para a fila de prontos. Tá? Se você tiver um escalonador preemptivo, você pode ter também essa flecha pontilhada aqui, não é? Vá lá. E agora a gente tem uma outra possibilidade ainda, que é um processo, vamos colocar aqui, suspenso por sincronia. A gente aplicou um mutex, ele foi dormir. No dia que a região crítica abrir novamente, ele volta ao estado pronto. Tá aí. Nós temos outras primitivas de sincronia. Eu vou cumprir o prometido e não vou entrar em detalhe a respeito dessas primitivas todas. Vou relembrar aqui que, dependendo da implementação, você vai ter certas nuances, tá? Então, assim, estou resolvendo um problema de sincronização lá, de exclusão mútua num código paralelo. Ah, que ótimo. Em que ambiente você está programando? Você está no Android? Tô. Ótimo. Vai ler o manual do Android, então. Tá? Porque não vai ser exatamente do jeito que a gente vê as coisas lá no Windows e vice-versa. Tá? Bom, uma outra primitiva, então, famosa, um tal de semáforo. E no caso do semáforo, a gente tem até modelos. Tem um que é um semáforo binário. André, por que... Como assim semáforo, né? Pô, pelo menos fala a diferença aí do mutex. É assim. Tanto o mutex quanto o semáforo binário, você tem um reflexo ali do estado da região crítica. Ou a região crítica está aberta ou está fechada, ou está disponível ou não. Né? Então, fácil entender esse binário aqui. Acontece assim, em algumas implementações de mutex, por exemplo, lá no mundo Unix, Linux, o mesmo processo que fechou a região crítica tem que ser o mesmo processo que abre a região crítica. Embora isso possa parecer assim um pouquinho óbvio, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque região crítica aparece em todos os formatos possíveis e imagináveis. A gente está falando em lógica de funcionamento de um programa. O caso do semáforo é distinto. O semáforo é parecido com aquele semáforo que está lá na rua, e, digamos assim, o semáforo não pertence aos veículos que estão trafegando, não é verdade? Se você tiver um daqueles semáforos de pedestre, qualquer pedestre pode aparecer, apertar o botãozinho e mudar o estado do semáforo, permitindo que ele atravesse a rua.
tá? Então, nessa analogia, o mutex não funciona assim. O mutex tem um dono, lá no mundo Unix tem mais essa, tá? O mutex no mundo Unix e Linux tem um dono, e é esse dono que pode ligar ou desligar o mutex. E o semáforo não tem esse ownership, né? Não tem essa característica aí de proprietário, tá? E tem o semáforo binário, você tem o semáforo não binário, né? Eu não sei que nome colocar. A gente às vezes diz semáforo de contagem. Eu vou propositalmente deixar em branco aqui, tá? Mas é um semáforo não binário. E qual que é a diferença? É assim. No semáforo binário, então, você tem os dois estados que seriam aberto e fechado. Então, vamos dizer assim, o estado 0 seria fechado, região crítica não disponível, né? Vou botar aqui entre aspas, fechado. Estou inventando a notação aqui, né? E quando você está no estado 1, então vamos dizer que ele está aberto, você pode entrar na região crítica, né? Você entra na região crítica, aciona o semáforo, fechou a porta. E esse acionamento do semáforo vai ser uma coisa parecida lá com a instrução XCHG, parecida com o spin lock. O primeiro que fechar o semáforo ganhou a região crítica para ele. Tá legal? Essa é a ideia de todas as primitivas. No caso do semáforo não binário, você tem uma variável inteira positiva associada. Essa variável, estando no valor 0, significa que o semáforo está fechado. Se você tentar usar a região crítica, você vai ser suspenso. Só que, como ele é não binário, ele pode assumir valores positivos, 1, 2, 3, assim por diante. Para que serve isso aqui? Veja só. Tem alguns problemas de sincronia em que nós podemos admitir mais de um processo na região crítica. Bom, isso parece violar tudo que a gente conversou anteriormente. Mas imagine assim, você tem vários processos que fazem leitura de dados e você tem um único processo que faz escrita. Ora, fazer a leitura de dados, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 processos fazendo leitura, ao passo que para fazer a escrita você tem que fazer sozinho. É impossível você escrever e autorizar outro processo a ler os dados ao mesmo tempo. Você vai ter dado inconsistente, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Estou escrevendo dados em um buffer. Esse buffer tem tamanho 3. Então, eu escrevo um dado, escrevo outro dado, escrevo outro dado. Se eu tentar escrever mais um, peraí, você não pode escrever. O meu buffer tem tamanho 3. Você já encheu o buffer. O que acontece? O processo fica suspenso. Tá? Então, veja aí um outro exemplo de uso do semáforo. Você cuida da região crítica e você cuida, né, uma cajadada só matar dois coelhos, vamos dizer assim. Você já também está cuidando ali da alocação de um buffer. Eu estou sendo aqui abstrato, né? Estou sendo superficial mesmo na apresentação, mas isso é proposital, tá? Isso é proposital porque, como eu disse, cada uma dessas primitivas aqui a gente vai ter que adaptar uma lógica a um problema distinto. O que mais que a gente tem de primitiva interessante aí? Então, falei do spin lock, do mutex, do semáforo. O que mais que a gente tem? Bom, tem algo chamado variável de condição, que é associada ao uso de mutex, e basicamente é tudo que eu vou falar. Variável de condição. Tem uma outra coisa chamada de barreira. Um uso de barreira que eu vou citar aqui é GPU. E um exemplo seria assim: você divide um cálculo em muitas threads paralelas. Por exemplo, eu quero fazer a soma dos elementos de uma grande matriz. Essa matriz tem tamanho 1000 por 1000.
Aí eu crio 1000 threads e cada thread soma o conteúdo de uma linha. Quando todas as threads tiverem terminado o serviço, eu vou reunir o resultado de todas elas em um resultado único. Só que eu só posso reunir esse resultado depois que todas as 1000 threads tiverem terminado o serviço. A barreira se encaixa nesse cenário. Barreira é uma primitiva que permite eu colocar uma condição de espera que só vai ser satisfeita quando vários processos ou várias threads emitirem um sinal. Então a gente constrói uma barreira, né, graficamente. Então vamos fazer uma metáfora de programador, tá? Você constrói uma barreirinha lá no teu código e só quando todas as 1000 threads chegarem nessa barreira, eu posso pegar o resultado delas, né, e fazer a soma dessas 1000 threads aí. Porque se eu tentar fazer essa soma antes das 1000 threads terminarem o cálculo, né, vamos supor que eu faço isso e tem uma thread aqui que ainda está calculando. Ela tem um valor n lá dentro e ela não terminou. Se eu puxar esse valor n para minha somatória, eu vou obter um resultado inconsistente, um resultado errado. Aquela thread lá demorou um pouquinho mais a ser escalonada e o resultado não está pronto. Né? Fácil entender? Então a barreira vai impor uma espera para todas essas threads aqui. A gente só ultrapassa a barreira quando todo mundo der um sinal de OK. Né? Uso típico lá em GPU, tá bom? Se programar alguma coisa usando CUDA, você vai encontrar barreiras de sincronização. Outra primitiva aqui, uma coisa chamada de monitor. Monitor, vamos pensar em orientação a objetos. Eu vou partir do princípio aqui que você tem uma noçãozinha, né, do que seja um objeto. Se não, talvez eu possa arriscar uma explicaçãozinha aqui. Vamos lá, né, linguagem C, eu saio escrevendo aqui struct. Vamos dizer que eu esteja fazendo um game, que nesse game tem aí uns robôs. Aí eu faço assim, coordenada do robô, e eu preciso de uma função para mover esse robô para a direita ou para a esquerda. Aí eu faço assim, void move, e eu escrevo o código aqui. Aí você vai dizer, André, como você escreveu código dentro da struct? Pois é, em C++ eu posso fazer isso. Isso aqui é meio caminho andado para orientação a objetos. Você está encapsulando as informações a respeito de um objeto e o código a respeito de um objeto. A diferença quando a gente for trabalhar lá em orientação a objetos mesmo, digamos assim, você vai substituir a palavra reservada struct pela palavra reservada class, e você vai incluir a habilidade para fazer herança, tá? Ou em inglês, inheritance, né? E vai poder fazer reuso de método, essa coisa arada toda, tá bom. Agora imagina assim, que você tem aí uma estrutura de dados, alguma coisa que faz, por exemplo, entrada e saída, né? Não estou falando mais de robôs que... Enfim, é o meu exemplo clássico aí quando a gente vai falar de orientação a objetos inicialmente. Mas pensa em sistemas operacionais em que você tem um buffer que tem que ser gerenciado e algumas funções de acesso a esse buffer. Aí a gente tem umas threads aqui do lado de fora. E a gente tem que garantir que o acesso às informações lá dentro do buffer seja protegido por sincronia, né? Então, vamos fazer assim, a gente vai para uma linguagem que tenha suporte a monitor e faz isso aqui. Veja, eu estou fazendo uma ilustração aqui bem abstrata, tá? Não estou dizendo que no mundo real é assim na hora de programar, mas faz de conta. Monitor. Tá bom? Então é isso, está resolvido o problema. Aí você, como assim, André? A partir do momento que você usa um monitor, se nós tivermos aqui várias chamadas para execução,
essas chamadas forem paralelas, a gente tem a garantia de acesso exclusivo ao monitor. Tá resolvido, quer dizer, essa construção aqui na linguagem de programação já resolve o problema. De alguma maneira, o compilador vai tratar isso para nós. Ou ele vai colocar um semáforo aqui, né? Ou vai colocar um mutex escondido, enfim. Ele se vira, a linguagem de programação se vira em utilizar uma das coisas que já existe aí de sincronia para proteger esse bloco aqui como um todo. Tá bom? A gente vai ter variações de implementação, quer dizer, vamos pensar que eu posso talvez proteger o bloco inteiro, talvez eu possa proteger funções separadamente. Bom, enfim, aí tem toda uma história a ser contada. Que mais? A linguagem ADA suporta monitor. C++ aí nas últimas versões, não sei se versão 14 ou versão 17, acho que incluiu isso também, né? Infelizmente, C++ está ficando, por meu gosto, uma coisa inchada de tanto recurso que tem lá dentro, mas vá lá. Que mais? Java, né? Java tem uma coisa chamada método sincronizado, que corresponde também à ideia de monitor. Mas veja bem, monitor não resolve tudo, tá? Embora pareça ser fácil de usar, né? Você cria um objeto e você já tem a sincronia garantida, não é assim, depende da lógica que a gente está implementando, pode ser melhor usar uma dessas outras coisas aqui, tá? Atenção. Uma outra primitiva de sincronia ainda, quando a gente está em um ambiente distribuído, ou seja, se eu estiver trabalhando em rede, a gente tem também uma ideia de mensagem, tá bom? E através de troca de mensagens, nós podemos procurar garantir que processos que estão distribuídos aí numa rede, que estão distribuídos entre diferentes computadores, cheguem a um estado consensual, digamos assim. Olha aqui, aquele exemplo das threads, né? Imagina que ao invés de threads eu tenho programas rodando em computadores dispersos. Como que eu vou garantir que cada um desses programas atingiu um determinado resultado X que eu preciso para depois continuar processamento? Não tem como aplicar barreira numa rede. Então, a gente vai usar um mecanismo aí de troca de mensagens, tal que eu consiga eventualmente travar a execução de um processo lá na outra ponta, lá na outra máquina, e essa execução fica travada esperando eu terminar algo aqui, tá? Então existe mecanismo para fazer isso também. O que mais a gente tem para falar para daí finalizar esse vídeo? Eu vou frisar novamente o fato de que essas primitivas todas aqui, então lá no fundo você vai ter código assembly usando recursos do hardware para fazer a sincronização. Eventualmente você pode precisar chamar o sistema operacional, eventualmente não, né? Na maioria dos casos aqui eu preciso de apoio do sistema, porque senão eu não vou conseguir colocar um processo para dormir. A implementação varia bastante em cada plataforma. A gente tem, por exemplo, primitivas aí que incluem um cronômetro, né? Um timeout, ou seja, olha, bloqueia a thread até um tempo máximo X, né? E daí retorna para mim um teste. Existem coisas assim. Lá na API da Microsoft eu lembro que tem primitivas de sincronia com suporte a esse recurso e que pode ser útil. Falei uma bobagem agora, né? Se o recurso os engenheiros da Microsoft colocaram é porque é útil. A questão é saber aproveitar esse recurso para resolver o problema que você tiver em mãos, tá? E acho que um último ponto aqui, então está entendido que isso daí varia bastante, né? Falar de novo que a ideia de programação paralela e sincronia vale uma disciplina inteira aí de graduação, ou é mais comum talvez na pós-graduação a gente trazer nessas coisas, né? Em cursos soltos aí. Na graduação em si a gente trabalha muito com código sequencial, né? Mas aí quando a gente começa a estudar paralelismo, existem vários problemas que são problemas modelo para a gente poder entender
entender melhor as soluções. A gente sai do abstrato para problemas que permitam comparar essas primitivas. Eu fiz um exemplo no vídeo, eu falei aquela história aqui a respeito do semáforo não binário, ou semáforo de contagem, em que eu posso ter leitores e escritores. Então, a gente tem problema chamado problema dos leitores e escritores. E esse problema aí tem um conjuntinho de regras. E quando a gente está estudando programação paralela, o nosso objetivo é escrever código que obedeça as regras do problema dos leitores e escritores, garantindo a exclusão mútua, né? A proteção correta aí das regiões críticas. Outro problema, produtor-consumidor. Outro problema, o barbeiro dorminhoco. André, barbeiro dorminhoco? Pois é. Lembra que eu falei a respeito do algoritmo de Laporte, que ele comparou com uma padaria? Olha, a gente trabalhar com código, tudo bem, esse é o nosso métier, tá? Mas para você se desembaraçar aqui no meio de variáveis, de instruções e de loops, poxa vida, a gente sempre precisa de um nível de abstração maior para pensar, né? Nós somos seres humanos, não máquinas que executam código e microcódigo. Então, esses problemas aqui apresentam regrinhas que daí para nossa intuição, para nossa compreensão, fica mais fácil, né, de modelar. Então, você tem um barbeiro lá que está dormindo na cadeira dele, quando chega um cliente tem que acordar o barbeiro para trabalhar. Pronto, você já entendeu que tem uma thread ali que não vai ficar em spin lock, né? Você imaginou o barbeiro pulando? Tá aqui o barbeiro pulando, cadê o cliente? Não, né? Você bota a thread para dormir, porque ela não tem serviço. Estou falando de um barbeiro? Não, né? O que seria isso no caso de código de verdade? Eu posso ter uma thread que está ligada a um socket esperando chegar pacote de rede, não sei, alguma coisa assim. Ou melhor ainda, uma thread que faz cálculo e preenche um buffer. Pô, se o buffer já estiver cheio, bota a thread para dormir. Percebe? Então que não é um barbeiro de verdade, né? Mas o problema traz essa metáfora. Então tá lá o sujeito dormindo e você tem uma sala de espera que tem lugares limitados, 3 ou 4 poltronas a serem ocupadas. Então você vai ocupando as poltronas, se você chegar nessa barbearia e não tiver nenhuma poltrona ocupada, você verifica se o barbeiro está disponível ou não. Resultado, você vai ter uma série de ifs que você vai ter que programar e você vai ter que tirar partido dessas primitivas aqui para tentar compor uma solução que funcione, tá? Então tem vários probleminhas desse tipo aqui para exercitar a gente. E alguns cursos de sistema operacional fazem uma pausa para tentar resolver um desses problemas aqui, tá? Nosso caso aqui eu opto por não fazer isso, a gente já tem bastante material em outras frentes para ver, mas veja só, se você gostar do assunto, tem bastante literatura interessante a respeito, tá bem? Então a gente encerra aqui este vídeo.